Oiê! Hoje a gente vai fazer uma leitura aqui para o signo de Sagitário. Vamos lá. Sagitário, Sagitário, Sagitário. Essa leitura serve para quem tem Sol, Lua, Ascendente em Sagitário, no do Norte e no do Sul. E curtam, comentem, sigam o meu canal para me ajudar a crescer. Sou nova aqui. E é isso, vamos lá. Sagitário, Sagitário, Sagitário. Vamos ver o que as cartas têm para dizer para o signo de Sagitário. Três de paus, rei de ouros, três de ouros, seis de copas, seis de ouros, a torre, ás de paus, ás de copas, nove de copas, oito de ouros, o carro, cinco de copas, rei de espadas, o enforcado no centro do jogo e oito de copas no final do deck. Vamos lá, gente. Saiu aqui três de paus e rei de ouros e três de ouros. Gente, olha que loucura, que sincronicidade essa leitura. 3 e 3 e aqui embaixo 6 e 6. Nossa, muito forte, né? 3, a imperatriz. É muito forte. Então vamos lá. Aqui, o que acontece? Esse rei de ouros aqui, ele precisa de tomar uma decisão. Mas ele já está vislumbrando aqui os caminhos para ele adentrar, né? Ou seja, a decisão já foi tomada. E ele estava recebendo ajuda, né? Ele pediu, eu acho que ele fez até algum pedido aqui de ajuda espiritual e ele recebeu essa ajuda espiritual. Mas eu sinto que alguma coisa que aconteceu nessa situação vai acontecer por conta desses 5 de copas aqui e essa torre, né? Então, assim, meio que essa decisão, antes de tomar essa decisão, ele estava vibrando no 5 de copas, que eu acredito que ele se arrependeu de ter feito alguma coisa, estava num sentimento ali muito ruim, né, de arrependimento, de frustração, olhando para o passado. E talvez essa falta de escolha aqui causou essa torre, porque ele estava vibrando aqui nessa energia. Então, quando chegou no 5, que foi essa questão da tristeza, do sentimento ali profundo sentimento, né, profundo de perda ou de arrependimento, eu acho que isso causou a torre. Por quê? Mas eu sinto que alguma coisa que, apesar da leitura estar muito misteriosa, eu sinto que alguma coisa ligada aqui à vida amorosa, porque saiu aqui o 6 de copas, e o 6 de copas ele fala sobre o retorno. Então é quando a situação ela retorna para a nossa vida, né? Por isso que esse 6 aqui ele também fala de saudade. É como se fosse um retorno aqui para poder resolver essa questão e para ver a situação de outra forma. É como se fosse até uma ressignificação, né? Esse 6 aqui é a saudade que traz a situação de volta para ser visto de novo. E como tem os 6 de copas aqui, ele fala muito sobre a doação. Talvez alguém doou mais do que podia aqui dentro dessa situação e por isso que essa torre veio. Eu sinto que essa torre aqui foi muito do cansaço, né? Uma pessoa se afastou porque ela doou excessivamente mais do que a outra. Não houve um equilíbrio aqui dentro da relação, o que gerou essa torre. E por isso que esse rei de ouros aqui, ele se arrepende de não ter ofertado na mesma proporção. Por isso que tá desequilibrado. Porque no centro do jogo saiu o 6 de ouros, que fala sobre esse desequilíbrio da doação, né? O equilíbrio dos recursos. Então, os recursos eles foram dados de forma equivocada. Então, demais. E, gente, ó, aqui saiu 2, 3, aqui saiu 2, 6 e aqui saiu 2 ases. 2 uns, no caso, né?
Então aqui é como se esse rei aqui, depois que ele se arrepende, ele quer manifestar esse sentimento de novo, porque ele acende como se fosse uma fagulha de fogo, eu acho que também de esperança, para poder ofertar ali os sentimentos de forma mais equilibrada, porque agora eu sinto que ele quer vir no, no 9, né? No 9 de copas, ele quer ofertar muito. Porque ele tem muito para ofertar, só que não, eu acho que quando a relação estava aqui rolando, essa pessoa não ofertou. Ela não deu, então ela foi se melhorar, ela foi se especializar, ela foi se tornar uma pessoa melhor também, para ela compreender esse equilíbrio do dar e receber. E por quê? Por conta do 8 aqui de ouros, que fala sobre essa especialização, mas também por conta do carro. O carro, ele fala muito sobre assumir, se posicionar e assumir aqui a charrete, porque a charrete está sendo guiada pelos cavalos, que é o inconsciente, é como se ele tivesse, ele nem percebia, ou ele percebia que ele estava sugando a outra pessoa, deixando a relação totalmente desequilibrada, né? Então ele precisou ali assumir o carro. E a outra parte também precisou assumir o carro dela para dar limites, né, dentro da relação. Então o carro aqui ele fala sobre esse movimento que que as duas partes fizeram, né, um para dar limites e o outro para tomar consciência das suas atitudes tóxicas. E aqui saiu o Rei de Espadas, que eu sinto que foi a outra parte que cortou. Não necessariamente, isso aqui não fala de dois homens, né? Na verdade, é o arquétipo. Então, talvez vocês adequem aí a situação, mas eu sinto que a outra pessoa, ela vem nessa energia do Rei de Espadas cortando tudo que é desequilibrado, né? Ela vem cortando e entrando mais no racional do que no sentimental. E aqui saiu o enforcado. Eu sinto que o enforcado é como se fosse esse rei de ouros aqui, vendo a situação por uma outra perspectiva, né? Ele percebendo ali que o que ele estava doando não estava certo, não estava equilibrado, e que se ele quer manifestar essa relação aqui, ele tem que dar algo mais equilibrado, mais justo para esse rei de espadas. Só que quando essa pessoa entrou no Rei de Espadas, ela foi embora sentindo, ou seja, ela foi embora mesmo sentindo, porque ela se valorizou, ela entrou ali no racional e saiu do emocional e ela foi embora e eu não sei se essa situação aqui, ela tem volta, né? Mas aqui, ó, embaixo desse 8 de copas, tá o 7 de ouros, que fala sobre o momento certo da colheita. Então, talvez não seja este o momento certo. Essas duas pessoas aqui, elas ainda precisam crescer, precisam amadurecer, precisam evoluir. Porque depois do 7 aqui saiu o Papa, né? Que é a figura espiritual, ou seja, tá tendo ajuda espiritual, só que não basta. Essas pessoas, elas têm que tomar consciência, né? O casal, né? Eu sinto que esse rei de espadas aqui, ele vem muito mais equilibrado porque ele corta tudo que é tóxico. E esse rei de ouros aqui, que é esse arquétipo, ele precisa parar de ficar ali se lamentando no passado e começar a tomar consciência, começar a tomar a charrete para poder equilibrar essa relação e poder trazer uma nova proposta ali de paus e as de copas mais equilibrada. Vamos ver aqui o que o oráculo tem para dizer. Signo de Sagitário, 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 Sagitário. Vamos ver o que o oráculo tem para dizer. No fundo do deck saiu defender cegamente as pessoas é uma armadilha. E aqui, você é o autor da sua própria história. Esta está nas suas mãos decidir o que fazer com o que está acontecendo neste momento. Ou seja, o que eu acabei de falar.
O rei de ouros, ele precisa sair ali dos 5 de copas, ficar só ali na vibração negativa, do que deu errado, do que ele poderia ter feito diferente e começar a tomar novas decisões, né? Se as minhas decisões eu não estou gostando, então eu tenho que tomar novas decisões, né? Uma decisão que eu goste. E parar de defender, eu nem sinto o que é pessoas, eu sinto que é posicionamentos, né? Parar de defender posicionamentos que estão errados, só que é um posicionamento sombra que às vezes a gente não quer assumir, né? Vamos lá ver o que essas pessoas as pessoas diriam aqui, né, dentro da relação. Sagitário, 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 Sagitário. Eu digo que é o que as pessoas diriam, porque eu sinto que essas cartas aqui, a relação é um espelho, né? Então, assim, pode estar espelhada. Então, vamos lá. 3 cartas. Mesmo sem palavras, meu amor por você permanece protegido em minha alma. Mesmo sem falar, você foi quem trouxe mais alegria e sentido aos meus dias. Até hoje não consigo entender o que fiz de errado para que nosso amor chegasse ao fim. Olha, com essas cartas aqui, eu sinto muito que a pessoa, ela meio que não disse, né? Ó, mesmo sem falar, mesmo sem palavras, então é meio que o traço tóxico dessa pessoa aqui é talvez não falar, não se expressar, não dizer o que sente verdadeiramente. E por isso que talvez aquela pessoa, o rei de espadas cortou a relação, né? Porque ele se sentiu em desequilíbrio. Ele estava doando, ele estava falando e ele não estava recebendo em troca. Acredito que dê meu melhor, mas talvez isso nunca tenha sido suficiente. Ou seja, é a tomada de consciência, né, do 3 de paus. A pessoa tomando consciência que de fato o que ela fez não foi equilibrada, ela não doou o que precisava para a relação dar certo. E ela quer trazer uma nova proposta, só que eu sinto que ela precisa se melhorar, né? Precisa ainda de uma evoluçãozinha. Porque essa pessoa aqui, esse rei de espadas, ele tá bem consciente do que ele quer e do que ele não quer, né? Tá bom? É isso, Sagitário. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Curtam, comentem, hypem aí o vídeo. Gratidão. Até.